Eu quero retomar as discussões sobre o conflito no Oriente Médio. Agora a gente conseguiu contato com o nosso entrevistado, a produção só confirma para mim. Tá, daqui a pouco a gente vai conversar com o Ricardo Luiz, morador de Israel, vai trazer todas as informações de momento. Temos imagens ao vivo de Tel Aviv. Olha só, novos ataques sendo realizados pelo Irã, imagens ao vivo de Tel Aviv. Agora, 00:49, vários mísseis sendo... olha só, a gente pode observar, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, a gente tem uma imagem geral de Tel Aviv, que é a principal cidade israelense, a mais populosa, é o centro financeiro de Israel, e no céu a gente consegue observar vários mísseis que foram disparados do Irã, atingindo o território israelense. Claro que muitos desses mísseis acabam sendo destruídos por aquele sistema de defesa israelense. Então, imagens ao vivo de Israel, que está em alerta para esses novos ataques realizados do Irã. 5º dia de conflito. Chamar os nossos comentaristas, essa é uma situação que a gente esperava já, justamente o Irã costuma efetuar esses ataques na madrugada. Durante toda a madrugada, o Irã dispara esses mísseis e também ataques por drones em várias cidades israelenses, e a gente pode observar ao vivo os disparos sendo realizados pelo Irã, viu, Mota? Eu estou verificando aqui, parece que esse ataque é bem menor do que os ataques anteriores, o que já seria consequência da redução da capacidade de lançamento do Irã devido à ação de Israel. As forças de Israel estão reagindo. O Israel tem 3 sistemas antimísseis, o que é mais conhecido que é o Iron Dome, tem um chamado Funda de Davi, que intercepta mísseis balísticos, e outro que trabalha com mísseis de meia altura e pode interceptar drones também. As Forças Armadas de Israel fizeram um anúncio agora há pouco dizendo que esperam que em pouco tempo a instalação de enriquecimento de urânio de Fordo seja neutralizada. Eles preveem que isso possa acontecer dentro de 1 ou 2 semanas. Então, dá para imaginar a urgência que o Irã tem em fazer alguma coisa para conseguir impedir Israel de atingir esse objetivo. Mas, baseado nas declarações do presidente Donald Trump, existe um grande alinhamento entre os Estados Unidos e Israel, e se Israel realmente tiver autorização dos Estados Unidos para neutralizar a instalação de Fordo, então o programa nuclear do Irã vai voltar a estaca zero. Imagens ao vivo de Tel Aviv, agora 00:52, Irã lançando mais mísseis em direção às cidades israelenses, principalmente nos arredores de Tel Aviv. Os militares, as forças de defesa de Israel emitiram os comunicados, os alertas para a população, para que as pessoas busquem abrigos em diferentes cidades e regiões do país. Inclusive, eu trouxe há pouco aqui a informação, um brasileiro que mora em Israel iria conversar com a gente ao vivo há 15 minutos. Só que daí soou o alarme e ele precisou deixar a sala, o local onde ele estava com o computador, e foi se abrigar em um bunker, né? Aquele cômodo protegido. Então, inclusive, a gente tinha essa agenda com ele, ele não pôde nos atender. Bem, até o momento, o Irã tem repetido a estratégia, né, dos últimos dias. A gente tem acompanhado, justamente nesse horário aqui de Os Pingos nos Is, o lançamento de mísseis em direção a Israel. Agora, não está claro se isso pode ser atribuído a essa baixa no arsenal iraniano, como o Mota destacou. E isso a imprensa internacional tem falado, viu, Dávila, sobre a limitação da capacidade bélica do Irã, uma baixa substancial após 5 dias de conflito, ou se isso poderia ser até um blefe, viu, Dávila? Uma estratégia de Teherã para emitir um sinal falso para Israel e também para os Estados Unidos. Caniato, não é sinal falso, não. Nós temos de olhar o histórico recente. Israel praticamente destruiu a força aérea
iraniana depois do 7 de outubro. E o Irã não foi capaz de reconstruí-la. Então, por isso que o Irã perdeu completamente o controle do seu espaço aéreo. E isso foi fundamental para os ataques exitosos das forças israelenses. Então, a situação hoje militar do Irã é lastimável. Por isso que restou aí alguns mísseis que eles estão lançando, e essa capacidade vai provavelmente se exaurir em poucas semanas. Então, o Irã está numa situação desesperada. Agora, o problema, quando bate o desespero num regime tirânico, é que as leis da guerra não são obedecidas. Por exemplo, o Irã pode, amanhã, usar armas químicas e que são absolutamente ilegais, mas no momento de desespero, ele pode mandar armas químicas, e isso seria um enorme poder de escalar a guerra de um jeito absurdo. Então, nós não podemos subestimar o ato de desespero de um regime fragilizado que sabe que uma derrota militar nessa escala é praticamente a sentença de morte para o regime iraniano. Então, assim, no desespero, um regime totalitário é capaz de fazer tudo o que está ao seu alcance. Mas, felizmente, a capacidade de reação militar do Irã hoje é muito limitada justamente pelas ações que Israel tomou contra o Irã desde o dia 7 de outubro, minando todo o arsenal aéreo e mesmo o arsenal militar do Irã. Programa Os Pingos nos Is, estamos acompanhando neste momento o lançamento de mais mísseis iranianos em direção a algumas cidades de Israel. Neste momento, imagens recuperadas, mas há pouco os militares de Israel, as forças de defesa de Israel, emitiram comunicados e alertas para que a população se proteja, para que elas saiam de suas casas e se protejam no chamado cômodo seguro, né, nos bunkers, até a sinalização de que o lançamento de mísseis cessou. Até o momento, a gente tem acompanhado, os ataques do Irã têm acontecido durante as madrugadas e há uma diminuição no volume de mísseis emitidos nos últimos 2 dias. E aí, os analistas internacionais apontam para a possibilidade de um enfraquecimento do arsenal iraniano, mas há quem entenda que isso poderia ser uma estratégia, até o recebimento de novos foguetes, novos mísseis. Beraldo, quando a gente fala do apoio bélico a Israel, é sabido que os Estados Unidos fornecem muito material. Agora, o Irã também tem parceiros estratégicos, só que não divulga, né, Beraldo? Tem, sem dúvida alguma. E não apenas ele recebe, né, material desses países parceiros, mas certamente também, ao longo do tempo, foi produzindo material bélico e deixando, né, acomodando, escondendo esse material, eventualmente, com algum desses países parceiros. Agora, o ponto é que existe uma diferença fundamental, Caniato, que é o fato de Israel trabalhar com os ataques de precisão. Então, quando Israel lança um ataque contra o Irã, sabe exatamente onde esse ataque tem que atingir. E as armas são muito precisas. Do ponto de vista do Irã, já é o contrário. Ele, enfim, lança um número imenso de mísseis, mas esses mísseis têm muito pouca precisão. Tanto é que, se a gente observar o número de vítimas desse conflito, o número de vítimas no Irã, ele é bastante mais alto do que é em Israel, porque Israel, primeiro, tem um sistema de defesa bastante mais eficiente. E segundo, porque justamente esses ataques eles são muito pouco precisos por parte do Irã, e aí isso consome bastante mais mísseis e armamentos, enfim, por parte do Irã. E, sobretudo, num momento de guerra, onde todos os movimentos feitos pelos países é monitorado, esse material bélico ele é finito. E agora o Irã tem que agir cada vez mais com inteligência. Só que aí tem um outro fator, Caniato. Quando a gente começa a observar que há uma ebulição interna dentro do Irã,
que o governo estabelecido começa a não contar com o apoio irrestrito da população, que é o contrário do que aconteceu em Israel. A gente precisa lembrar que quando Israel foi brutalmente, friamente atacada pelo Hamas, o Benjamin Netanyahu não contava com apoio. Aliás, ele passava por um momento político muito delicado. Só que quando o país foi atacado, o país se uniu em torno do seu presidente para dar o apoio necessário para que as medidas fossem tomadas e a resposta dada à altura. O que parece estar acontecendo no Irã agora é que esses ataques acabaram se tornando, a princípio, uma oportunidade para grupos que querem fazer essa troca no comando do país. E aí você soma o desgaste militar, o desgaste bélico, com essa situação instável internamente, com essa ebulição interna, e aí realmente o país fica muito fragilizado. Quando houver uma derrota iminente, quer dizer, se a situação ficar grave o suficiente, de forma que seja preciso fazer um acordo, aí é a corrida para ver quem terá o apoio justamente dos Estados Unidos, quem terá o apoio desses países que podem ser uma ameaça para o Irã hoje, mas que estão pressionando para que se encontre um caminho da estabilidade. Não vou nem falar da paz, porque fica um pouco utópico nós falarmos de paz duradoura naquela região do mundo que tem uma história longa, séculos de conflitos, enfim, algo bastante profundo ali que não vai se resolver agora, mas que pelo menos haja algum tipo de interlocução, algum tipo de caminho de estabilidade e de não agressão que seja estabelecido. Portanto, um momento em que o Irã pode aí estar diante de transformações bastante significativas na sua dinâmica e na sua atuação nesse momento.